importante não é você ser forte, é você se sentir forte. E nessa época e nessa hora eu tava me sentindo, cara, a pessoa mais forte do mundo. E quando eu tava ali já em Mato Grosso do Sul, que eu botei na minha cabeça, agora que eu desci até o final, até o extremo sul, eu vou até o México. Eu iria até o Canadá se pudesse, mas como eu não tinha visto para Estados Unidos, todo mundo sabe como é que é difícil entrar lá, eu pensei, cara, eu vou até o México, então eu vou cruzar tudo. E aí quando eu cheguei ali em Mato Grosso do Sul, divisa com a Bolívia, eu recebi uma ligação lá do meu pai, nessa época, dizendo que eu tive uns problemas lá com o documento da faculdade, porque eu tinha alguns documentos lá estavam errados, que tinha que corrigir. Aí ele me perguntando se eu não podia dar uma passada lá, que ele já estava orgulhoso da viagem, que foi tudo, que estava correndo tudo de legal e tal. E aí, meu irmão também ia casar, então juntou duas coisas que ele falaram, pô, cara, vem, casamento do teu irmão também e tal. E aí eu resolvi, galera, voltei lá pro Rio. E Deus faz as coisas que a gente não entende, né? Mas depois faz todo sentido. Isso acontece comigo até hoje. Até eu estar gravando esse canal hoje também prova muito isso. E aí eu voltei, né, pro Brasil, voltei pro Rio de Janeiro, pra Nilópolis. E tive lá, casamento do meu irmão também estava se formando nessa época, todo feliz, ou seja, um monte de coisa boa acontecendo uma atrás da outra, eu voltando de viagem, eu voltei de surpresa, que meu pai trocou essa ideia comigo, eu falei que voltaria, mas acabei não revelando nada, que estava voltando, assim, falei, não, beleza, vou ver como é que vai ser e tal, e não avisei que dia que chegava, e cheguei lá de surpresa, e todo mundo chorou, e fizeram um churrasco pra mim, eu vou botar a foto do churrasco também, foi massa esse dia. Aí veio todo mundo, meus primos, minha mãe, meu irmão, meu pai, o pessoal lá, todo mundo veio me ver. Eu fiquei muito feliz esse dia. E aí pouco tempo depois meu irmão casou, saiu de casa. E como eu tinha acabado de voltar, tava todo mundo feliz, foi pós-casamento, pós-formatura do meu irmão. Eu e minha família, a gente resolveu viajar para Minas Gerais. Quem não sabe aí, minha família tem uma casinha lá, na roça, na Serra do Funil ali, em Minas Gerais, perto de Juiz de Fora. Quem não conhece, vale a pena conhecer, tem uma cachoeira vermelha com água vermelha linda lá. Bota aí no Google aí, pesquisa, coisa mais linda. E nós fomos pra lá e meu pai começou a se sentir mal, eu vi ele até meio estranho, assim, tipo, nunca vi meu pai desanimado. Meu pai sempre era um cara que queria pescar, que queria sair pra beber, pra curtir, pra fazer som, vamos tocar, vamos botar música. E nada, ele meio cabisbaixo, a gente perguntava, ei, tá tudo bem? Não, uma indisposiçãozinha e tal, mas vai passar, não se preocupa não e tal, e beleza. E quando aí ficamos lá, o quê? Por volta de 4, 5 dias, quando nós voltamos pro Rio, ele voltou dirigindo e tudo, tava se sentindo ainda meio mal, mas voltou dirigindo, ele não falou nada, e quando dormimos, assim que chegamos de viagem, chegamos lá de tarde pra noite, dormimos na noite, na madrugada minha mãe me acorda informando que meu pai estava tendo um AVC, meu pai todo torto já, ficou paralisado do lado direito. E cara, eu depois de ter vivido essa experiência toda, essas coisas, tipo, meio que me deixou, claro, triste, preocupado e tudo, mas também começou a me mostrar, cara, tu tem que viver a vida é hoje. E foram várias coisas que aconteceram me mostrando isso. E eu já tava meio que com isso já na cabeça, essas coisas só reforçaram. E aí eu fiquei lá 4 anos e meio ajudando minha mãe ali, e minha vida meio que parada, né, por conta desse problema que meu pai teve, por conta do Covid também, que foram em 2 anos aí, todo mundo dentro de casa, e eu comecei a ficar depressivo já, porque pós-viagem, quem já viajou, quem sabe, tipo, que você voltar pra casa depois de ter vivido o que tu queria, tu meio que perde o sentido, assim, tu fala, nossa, mano, e agora, o que eu faço? Tipo, então eu falei, cara, não tenho como mais parar de fazer isso, é o que eu gosto de fazer, eu tenho curtido minha vida assim, eu sei que todo mundo pensa, cara, mas e a carreira profissional, e isso, e aquilo, e tá certo, o dinheiro também é importante, porque a gente não consegue também fazer nada sem dinheiro, mas a ideia desse vídeo aqui hoje, pessoal, foi como eu falei, não é me engrandecer, não é falar, ele é sinistro, conseguiu, não. É provar, tipo, eu sou mais uma prova de como é que dá pra fazer com pouco ou com quase nada, entendeu? E aí, cara, nessa época aí eu fiquei, cara, depressivo, aí eu tava com os dreads já grandes, já cortei o dread, falei, cara, se eu preciso de mudança, a mudança tem que ser comigo mesmo. E
eu me dediquei bastante à corrida nessa época. Comecei a correr e a galera da corrida sabe aí, quem já teve depressão, galera, minha dica é essa. Começa a correr, dá uma corridinha, vai todo dia, pelo menos preocupar a mente, não leva músicas, vai no silêncio, vai onde der, mas se exercita, porque isso daí melhora muito. E eu posso falar, eu não tomei um remédio, eu saí dessa depressão que eu tava, me sentindo assim depressivo, sem tomar um remédio, foi só na base da corrida. Claro, depende do caso aí, precisa tipo, ir no médico e conversar com alguém. Eu consegui, graças a Deus mesmo, que foi uma época bem pesada. Meu pai, tipo, ficou com todo travado. A gente lá, pô, a vida da minha família virou de cabeça para baixo. Quem é mais próximo da gente aí sabe, tá de prova, viu como é que foi. E tu vê teu pai definhando ali, meu pai emagrecendo bastante, porque perdeu, não conseguia mais mexer a boca, não andava, usava fralda. E tu vê isso de perto, assim, tu começa a ficar doente também, porque quem tá cuidando de uma pessoa doente, se não se cuidar, adoece da mesma forma. E eu vi a minha mãe também cansada, fazendo as coisas, e isso foi tipo, eu falei, cara, eu tenho que começar a me mover também, senão vai ser mais um nessa situação. E aí foi que me ocorreu a ideia de aplicar para um cruzeiro. Como eu falei anteriormente, eu saí do Brasil para poder aprender outros idiomas. Eu fiz bastante voluntariado, eu dormi acampado, conversei com muita gente. Quando você está viajando assim, meio que sozinho, né? Porque eu fui com essa galera, mas depois a galera foi embora e eu voltei sozinho, conheci outra galera. Então eu desenvolvi bastante meu espanhol, bastante meu inglês. E foi assim que eu consegui fazer. Aí, galera, eu fui lá e apliquei pro cruzeiro e fiz lá todos os testes, passei em tudo. E aí, minha família, tipo, não entendendo nada, eu sentado na sala com o celular, fazendo entrevista, falando em inglês, e eles, tipo, nossa, velho, como é que pode? Eu nunca fiz uma aula e falando e tal. E eu fui, galera. Aí, beleza. E aí saiu a data do embarque, eu mandei todos os documentos, tudo aprovado, tudo certo. Tirei o visto para os Estados Unidos. Consegui lá através da Royal Caribbean, onde eu trabalhei no cruzeiro. E daí fui. Ou melhor, e daí quando faltava 5 dias antes de ir, na verdade um mês antes de ir, a saúde do meu pai piorou muito. E que ele acabou tendo que ficar internado. E eu fiquei nessa, falei, nossa, agora, mano, investi a grana que a galera me emprestou pra ir pro cruzeiro e tudo, como é que eu vou fazer? E, tipo, meu pai caindo doente ali, ficando pior do que tava. E aí eu conversei com a minha mãe e eu levava só o pessoal lá, o pessoal emprestava carro pra gente ir lá levar as pessoas pra ir visitar minha mãe, meu irmão, a galera, pra ir lá ver como é que meu pai tava. E eu não ia visitar, eu só ficava na porta usando máscara e gel e álcool em gel toda hora, o tempo todo. E galera, até que chegou dia 29 de março era o aniversário do meu pai. E Deus tocou no meu coração e falou, cara, vai lá visitar o aniversário do teu pai, vai. E quem conhece também a minha família sabe, como eu comentei anteriormente, que meu pai adorava música, pra ele tudo era festa. E o sonho do meu pai era ter uma JBL daquela boa de música que ele adorava, ficar escutando música até depois de ter ficado com AVC, ter tido AVC, ele adorava. Então eu falei pra ele, pai, eu vou viajar agora, vou trabalhar lá e eu vou trazer esse som pra você. E eu falava isso pra ele frequentemente, né? Então quando eu fui no aniversário dele, ele tava em coma, tava com aqueles aparelhos e tudo, já tinham tirado ele da parte foram em coma induzido e tinham tirado ele desse coma induzido, só que ele não tinha voltado ainda e tava lá, e tava aquela tensão, tipo, caraca, não voltou e tal. E eu fui lá visitar meu pai, esse dia foi eu e minha mãe, foi a única vez que eu fui visitar. E foi no dia do aniversário dele, eu cheguei lá, conversei com ele, encostei nele, falei, pai, tô aqui, é o Igor, vim te visitar, pô, volta logo pra casa, vou trazer a JBL que o senhor quer, eu vou embarcar daqui a alguns dias e tal. Ele abriu o olho, olhou pra mim, e aí, claro, comecei a chorar, minha mãe chorou, mostrei ela aqui, mãe, abriu o olho e tudo. E foi um momento bem difícil ali, e no dia seguinte nós recebemos a mensagem que o meu pai veio a falecer, e é isso, cara. E aí eu tinha saído do meu embarque para 5 dias após isso. Eu tive essa conversa muito séria ali com a minha mãe, para falar com ela, falar, mãe,
E aí, o que a senhora acha? Tipo, eu entendo, eu mesmo quero ficar aí para dar um apoio. É, eu dou um jeito depois aí de como fazer com a grana. Ela falou, não, vai, se você tá se sentindo bem, vai, porque, cara, já foi, não tem mais jeito, você já ficou aqui 4 anos e meio, vai viver sua vida, vai fazer suas paradas, que tá tudo certo. E aí, galera, mesmo com a cabeça a milhão, com tudo, eu embarquei, eu fui porque eu imaginava que eu ia mudar minha vida pelo menos para um outro patamar, sabe? E eu fui ali, foi do dia 1º de abril, que eu me lembro. Eu peguei o avião, Rio, até o Panamá. E do Panamá eu peguei outro avião, fiquei 12 horas no Panamá esperando, consegui dar uma volta por lá também. E eu fui para Miami, para os Estados Unidos, para poder embarcar no cruzeiro. Fiquei no Miami lá algum tempo, embarquei no cruzeiro e aí começou, galera. Fiquei um tempo de quarentena dentro do cruzeiro. Foi maravilhosa a parte da quarentena, porque tava ali, comida boa, um quarto bom e tudo, mas quando começou, rapaziada, pós-Covid, cheio de restrições, nessa época eu tava na posição de garçom, ajudante de garçom, pra falar a verdade, e nessa época, como tinham recém-aberto as fronteiras para os cruzeiros voltarem a rodar, a história das gorjetas, que era o que eu tava mais esperando, porque diziam pra mim que as gorjetas eram o que mais acrescentava no salário, né? O salário já não era tão alto, mas que as gorjetas eram muito boas, porque lá nos Estados Unidos muitas pessoas sabem que tem aquela cultura de dar uma porcentagem do valor total da conta para o garçom, então era entre 10% e 15% ali, 15% de comissão que a gente ganhava. Então eu pensei, vou vender comida cara pra gente rica, eu vou ganhar um dinheiro massa, vai dar uma mudada na vida. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. O cruzeiro mudou, porque não podia circular dinheiro em espécie dentro. E a galera também não tava muito dando, não, também. Tipo assim, já tinha pago, acho que mais caro por ser tudo incluído. Então a galera já não tava dando mais grana e tal. E aí eu fiquei lá um mês, rodei ali América Central, América do Norte, parte da América do Norte, né? Pra poder trabalhar no cruzeiro. Eu ganhei $4, velho. Aí eu fiquei doido, eu falei, nossa, eu tava trabalhando entre 13 e 14 horas por dia, sem folga. Quando tinha folga eram horas de folga, ou seja, nas minhas horas de folga eu trabalhava 8 horas, quando não era folga eu trabalhava 12, 13, 14 horas. E eu tava andando ali, eu tenho um celular e meu celular marcava a quilometragem de quanto que eu andava mais ou menos por dia, e tava dando mais de 20 quilômetros por dia de caminhada, carregando peso e tudo. E eu falei, não, mano, não via nem a luz do sol direito. Enquanto tava ali, né, no shift e tudo, eu falei, não, peraí, não aguento não, tipo, trabalhar nunca foi o problema, mas tava me sentindo, aí quando chegou o primeiro salário, $150, porque descontaram passagem, descontaram isso, aquilo, lá, aí eu pirei, eu falei, não, peraí, 150 não. E aí, quando eu vi que o navio a gente ia cruzar de Miami, depois de ter dado uma volta por lá, de Miami até a Europa para começar a temporada de verão aqui. Daí eu fiz o quê? Eu falei, cara, eu vou pedir para voltar. Falei lá com o RH, falei, perdi meu pai alguns dias atrás, um tempo atrás, eu não tô me sentindo bem, quero embarcar, quero voltar e tal. E aí eles falaram, não, dá mais uma segurada, ou então quer ficar lá um tempo e depois tu volta. Eu falei, não quero mais, quero ir embora. Pra mim já deu, tipo, pedi mesmo para poder descer. E aí, de Miami para Europa, eram 7 dias cruzando de navio. No terceiro dia eu informei a eles e a próxima parada era Portugal, era Ilha da Madeira. Eu nunca planejei de vir morar aqui, deixar isso muito claro, tipo, nunca foi minha pretensão vir morar aqui. E eu também não falei para ninguém no navio. Mas o que aconteceu? Quando eu desci, eles me desembarcaram lá, eu passei pela imigração dentro do porto da Ilha da Madeira, de Funchal. E já me aprovaram, porque eu já ia direto para o aeroporto, já para ir embora, que eu já estava com a passagem Funchal, Lisboa, Lisboa, Rio. Só que a diferença do horário do avião era muito grande, então eu pude conhecer um pouco ali de Funchal e tudo. E aí eu falei, eu fui para um McDonald's arrumar internet. Quem não sabe aí, quem tá viajando, quer arrumar internet de graça, usa o McDonald's, que sempre tem banheiro, internet. Dependendo da tua forma aí do mangueio aí de conseguir arrumar as paradas grátis, tu consegue até um café, dependendo.
mas isso daí eu conto em outro vídeo como fazer. Eu fui e falei com a minha mãe, falei, mãe, tá passando isso, isso, isso. Ela falou, cara, não volta, tu já fez isso daí antes. Se tu tiver me sentindo muito mal mesmo, aí claro, a gente vai ficar preocupado, mas se não for, dá um jeito, não volta agora. Fica aí que tu sempre quis, já investiu um bom dinheiro nisso, então vai, filho. E aí eu comecei a procurar quem que eu ia pedir pra ficar na casa, tipo, pra me ajudar pelo menos pra ter onde dormir, porque eu já tava decidido de pegar o primeiro voo pra Lisboa, que era uma cidade maior, né? Tinha mais possibilidade de conhecer alguém e tudo, de me virar. E eu desci com cheguei aqui na Europa com $150 e uma mochila, que é a mochila que eu uso até hoje no dia a dia. E nada, eu peguei o primeiro voo pra Lisboa, cheguei aqui, consegui falar com um amigo do falecido primo meu também, que Deus tem um bom lugar também, que outra pessoa aí que me mostrou que a vida é hoje, Moisés, saudade aí também. Falei com um amigo do Moisés, do meu primo, o Fabinho, né, pros amigos, perguntando se ele podia me receber. Ele falou, cara, é Deus mesmo, ou tu é muito cagão, não sei, porque eu acabei de entrar em casa aqui em Lisboa e eu tenho trabalhado para uma empresa lá na Holanda e eu fico 3 meses na Holanda e fico 15 dias aqui em Lisboa e eu acabei de entrar em casa em Lisboa. Então vem sim, só que eu só posso te receber por uma semana. E aí eu fiquei tipo, cara, como é que eu vou fazer agora? Mas eu falei, não, é isso, vambora. Fui pra lá, fiquei lá uma semana na casa dele, comecei a procurar onde ficar. E aí eu lembrei da Isa, que a Isa conhece gente, mano. Isa é foda, Isa sinistra. Conhece gente no mundo inteiro, o Marcos também. O Marcos é outro, mano, pelo amor de Deus. E aí eu mandei pra ela, Isa, tu não conhece ninguém aqui em Portugal não que possa me arrumar um voluntariado em troca de acomodação, sei lá, porque eu tô ainda sem grana aqui, tava fazendo os primeiros documentos para poder estar trabalhando, o Fabinho até me ajudou a fazer isso. E aí eu falei, cara, aí ela, pô, vou ver aqui, não sei o que, ela viu com uma amiga dela que conhecia um outro cara, que é o Pedro, que tem o hostel lá em Peniche, até mandar um beijo aí, Pedro L, do Pineapple Surf House, lá de Peniche. Foi a minha primeira casinha aí, depois de ter saído da casa do Fabinho, foi onde eu fiz o voluntariado, fiquei lá com eles lá. E daí, né, já com menos grana do que eu cheguei, porque passagem, comida e tudo, já cheguei lá com uns 120 euros mais ou menos, por aí. E pronto, e daí começou, galera, daí começou a vida aqui em Portugal. E, bom, eu já vou encerrando o vídeo por aqui, esse foi só para me apresentar mesmo para vocês, contar como é que foi a minha chegada até aqui em Portugal. E depois, claro, eu vou fazer outros vídeos aí contando mais uns pedaços, como tá sendo a vida aqui, as curiosidades, tá? Se você gostou aí, pô, já deixa o like, já segue aí o canal. Esse é o primeiro vídeo, então espero que você não tenha ficado aí cansado de tanta informação jogada assim, na improvisação também. Eu tô começando, meu primeiro vídeo é esse, da vida assim, longo. E vai vir aí falando sobre corrida, falando sobre música, falando sobre como é que é a vida aqui em Lisboa, os projetos futuros aí. Já fiz o Caminho de Santiago aqui uma vez, quero fazer de novo. Então segue aí, um beijão no coração, um ótimo dia para todo mundo e tchau, valeu.